Eu me lembro bem no julgamento da Isabela Nardoni, né? Que também no fórum lá de Santana, um calor enorme, a gente mal aguentava. A gente vai conversar agora ao vivo aqui com o doutor Roberto Delmanto Júnior, doutor Roberto que acompanha esse julgamento já desde o primeiro dia, nosso comentarista neste caso. Doutor Roberto, a gente falou agora das alegações finais, vamos dizer assim, né, nesse debate entre a defesa e a acusação. O senhor acredita que vai haver a tal réplica e a tréplica? Olha, é possível que não, César, porque a acusação está muito bem embasada. Nós temos aquele vídeo, todas essas provas documentais, essas provas irrefutáveis, no sentido de que houve o disparo, ele mesmo confessou o crime contra Eloá, embora negando o ciúme. De qualquer forma, eu acredito que não haverá a réplica e tampouco a tréplica. Quer dizer, terminando essa parte, então, da defesa agora, 1h30 que a defesa tem para fazer, obviamente, a defesa do Lindenberg, o senhor acha, então, que depois os jurados vão se reunir para decidir em relação ao futuro do réu, é isso? Se houver réplica, se a acusação resolver novamente falar, é porque ela sentiu o impacto da atuação da defesa, que nós temos aqui que elogiar, que ela tem se portado muito bem. Obrigado, doutor. Você continua aqui com a gente vai ver uma outra reportagem, porque depois de 3 anos e 4 meses deste crime, né, o Lindenberg finalmente falou ontem sobre a morte da Eloá. Ele confessou que atirou na ex-namorada e disse que tudo parecia uma brincadeira. E o repórter Jean Halpe resume agora para a gente os trechos mais importantes deste depoimento. Lindenberg deixou o fórum depois das 9 da noite. Durante o interrogatório, ele admitiu que atirou em Eloá. Quando a polícia invadiu, a Eloá fez menção de levantar e eu, sem pensar, atirei. Foi tudo muito rápido. Ele respondeu às perguntas da juíza Milena Dias, da promotora Daniela Hashimoto, dos assistentes de acusação e da advogada dele, Ana Lúcia Sade. As principais respostas foram publicadas em tempo real no microblog do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet. Sabendo que a mãe da ex-namorada estava no plenário, ele declarou: "Quero pedir perdão para a mãe dela em público, porque eu entendo a dor dela." Ana Cristina Pimentel, que assistia ao júri, ficou visivelmente contrariada. Foram mais de 5 horas de interrogatório. Essa foi a primeira vez que Lindenberg Alves contou a versão dele sobre o caso. E muitos pontos da história apresentada pelo réu são bem diferentes do que algumas testemunhas disseram aqui no Fórum de Santo André. Lindenberg disse à juíza que tinha comprado o revólver pois estava recebendo ameaças de morte pelo telefone. Ele explicou que foi armado à casa de Eloá só para conversar com a ex-namorada e que sacou o revólver depois que soube que Vitor, que também estava no apartamento, tinha beijado Eloá. Puxei a arma para Eloá quando ela começou a gritar comigo, mentindo que ela não tinha ficado com Vitor. Depois disso, Lindenberg disse que trancou a porta e ficou com a chave no bolso, mas afirmou que não proibiu a saída dos amigos da garota. Mandei os 3 saírem do apartamento porque eu queria conversar com ela sozinho, mas eles não quiseram. Vitor, Iago e Nayara disseram nos depoimentos que Lindenberg chegou de forma violenta e não permitiu que eles saíssem do apartamento. Eles contaram ainda que um dos garotos chegou a ser agredido pelo réu. Quando questionado por que tinha atirado num policial que tentava negociar a rendição, Lindenberg explicou o seguinte: "Não disparei contra a PM, fiz para o chão, mas para policial não. Se não tinha contato visual contra o policial, como atirei contra ele?" O sargento da PM, Atos Valeriano, afirmou no depoimento que foi sim o alvo de um disparo feito por Lindenberg. Ele realmente sequer mostrou uma emoção, então os jurados perceberam que ele está preparado para falar e para mentir. A advogada do Lindenberg, Ana Lúcia Sade, não deu nenhuma declaração depois do depoimento dele ontem. Saiu sem falar com jornalistas e hoje, como a gente já disse, entrou no fórum pela porta dos fundos. Doutor Delmanto, qual é a avaliação que o senhor faz dessa defesa aí do Lindenberg, desse depoimento dele, hein? A minha avaliação é muito positiva. A defesa se mostrou muito competente, merece elogios aqui, porque, de certa forma, Lindenberg, com o interrogatório dele, poderá, sim, abalar a decisão do júri. Mas o senhor, quando diz abalar, significa sair inocente desta condenação ou ter uma pena reduzida? Porque ele admite que realmente matou a Eloá, né? Mas existem outras acusações. Então, por exemplo, a questão da Nayara. A Nayara se protegeu com o edredom após a explosão da polícia. Ele nega ter atirado, não se lembra ter atirado em Nayara. Ora, se foi um tiro no rosto e a pessoa está embaixo de um edredom,
com aquela fumaça, com aquilo tudo escuro, é capaz sim dele ter um êxito aí numa desclassificação para uma lesão corporal culposa ou até numa lesão corporal e não numa tentativa de homicídio contra a Nayara. Doutor, esse pedido de desculpas, embora ele tenha dito que se sentiu muitas vezes ali numa brincadeira, isso pega nos jurados ou isso não tem nenhum efeito, vamos dizer assim, no sentimento das pessoas ali? Não, o arrependimento, deve ser considerado pelo juiz na fixação da pena. O artigo 59 do Código Penal diz isto. Ou seja, ele mostra aí que ele é uma pessoa que tem sentimentos que um dia poderá voltar melhor à sociedade do que no momento em que cometeu o crime que ele mesmo confessou. Doutor Roberto, obrigado aqui pela participação do senhor na SPTV e a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos agora, então, lá para o Fórum de Santo André, de novo com a Mona Lisa Perrone.